esta característica, ela é uma característica indispensável para quem quer ganhar mais e ascender na carreira. Proatividade. Quando se tem proatividade, as coisas vão ganhando uma proporção e uma rapidez que tu não que num primeiro momento tu vai olhar e dizer assim: "Mas que loucura isso tá acontecendo comigo". Porque quem é proativo. E aí tu vai entender, por A mais B, o que é ser proativo, quais são as características da proatividade que realmente vão fazer com que tu consiga ganhar mais e fazer esta ascensão. E aí tu vai entender muito também dos exemplos que eu vou dando ao longo deste processo. E aí nessa descoberta, né, bom, então o que eu tinha era proatividade, eu também sinalizo o quão fácil hoje é tu te destacar. Todas as características, né, e o detalhamento desse artigo que eu vou trazer aqui, eles podem ser aprendido e treinável. Então, quando eu for falando essas características, não fica assim: "Nossa, mas eu não sou assim. Nossa, mas eu não sou assim". Fica pensa, ao contrário, o que que eu posso fazer e que habilidade eu preciso desenvolver para que eu tenha mais este comportamento, tenha mais dessa conduta. Porque ao ter mais dessa conduta, ao ter mais desse comportamento, eu vou chegar onde eu quero chegar. Então o que que eu preciso fazer? Então eu quero que você seja, hã, crítico e reflexivo neste ponto, tá? O que eu preciso fazer para desenvolver esta habilidade que num primeiro momento eu identifico que eu não tenho? E caso você já tenha essas habilidades, é você ir pensando como que eu vou poder trabalhar essas habilidades para que eu possa melhor me desenvolver. E qual é a importância disso aqui, né, que eu vou discutir, que eu vou falar desse artigo? A importância dessa discussão toda é que, primeiro, sem dúvida nenhuma, ao fazer isso você vai ganhar mais, você vai conseguir ascender na sua carreira e você vai conseguir galgar, consequentemente, se tiver um bom comportamento financeiro, um melhor bem-estar, né, construindo maior segurança, construindo maior liberdade, e tu vai também viver melhor, ter mais satisfação. Então assim, prestar atenção no que eu vou discutir aqui, vai fazer com que tu construa uma vida melhor. E vai fazer também com que tu tenha que te desafiar em alguns momentos, porque é enfrentando este desconforto de uma mudança que talvez tu tenha que empregar, que tu vai crescer. É muito fácil se destacar fazendo o que eu vou falar aqui, é muito fácil se destacar. E eu iniciei dando meu exemplo, porque eu me destaquei não sabendo nada, sendo um super jovem no meio de um monte de professor de muitos e muitos anos. É simples se destacar nos dias de hoje. E aí hoje eu entendo o porquê que eu consegui crescer tão rápido, porque o que eu fiz, poucas pessoas fazem. Eu vejo dentro da nossa própria empresa, assim, né, o quanto eu gostaria de ter pessoas que tivessem exatamente este perfil que eu vou falar aqui. E o quanto é difícil encontrar essas pessoas. E quando essas pessoas elas, se apresentam, é indiscutível. Essa pessoa ela cresce naturalmente, porque é indiscutível. Então, presta atenção nas coisas que eu vou trazer aqui, porque elas são bem, bem relevante mesmo. Primeiro vamos conceituar, né, o que que é proatividade, que é a, digamos assim, mãe de toda a nossa discussão aqui. Bom, o que o artigo diz é que proatividade, eu até vou ler para não falar bobagem, né, é a capacidade de tomar iniciativa. Eu falar bobagem no que eu digo, é porque eu poderia trocar as palavras e não falar exatamente o que o artigo sugere, né, então para que eu seja o mais fiel e fidedigna possível ao que o estudo nos mostra, eu vou ler. Tenho que fazer esses disclaimers para deixar que nós estejamos todos na mesma página. Então ele diz o seguinte: proatividade é a capacidade de tomar iniciativa e agir para alcançar objetivos sem depender exclusivamente das circunstâncias externas. Começamos com este pequeno, deixa eu ver se não tá, não, eu estava vendo se o computador não estava aparecendo na câmera e atrapalhando a visão de você aí. A gente começa com essa lavada, assim, né, com essa reflexão interessante.
Ser proativo é ter a capacidade de tomar iniciativas e de agir sem depender exclusivamente das circunstâncias externas. Isso requer desafiar o status quo em vez de simplesmente se adaptar passivamente às condições existentes. Olha o que diz no conceito: desafiar o status quo sem simplesmente se adaptar passivamente às condições existentes. Então a gente começa a falar sobre isso e perceber que proatividade não é simplesmente uma característica que tu possa ter, mas é uma característica que tu precisa aplicar, independente do contexto em que você esteja. Então, proatividade, ela vai estar sempre ligada com iniciativa. Iniciativa de ação e não simplesmente uma fala. E nós vamos falar muito sobre isso, né? Então, ter essas características, né, leva a um detalhamento melhor do que seria uma pessoa. Esse conceito master leva nós a uma descrição um pouco mais detalhada do que seria uma pessoa com essas características. Que características seriam essas? Agora olhando de forma mais detalhada. De forma geral, então, é eu ter essa capacidade de tomar iniciativa independente do contexto que eu esteja vivendo. Então é eu desafiar o status quo, eu desafiar o que está estabelecido em termos padrão, eu quebrar com isso e olhar para frente, né, e agir. Quais são as características mais minuciosas por trás disso? É relativamente pouco influenciada pelas restrições do ambiente, então por isso que ele fala que é não se adaptar passivamente às circunstâncias, mas agir. Tende a promover mudanças ativas, em vez de reagir ao ambiente, então ao invés de eu ser reativo, né, no sentido acontece eu reajo, eu tendo a promover a mudança antecipada e assume responsabilidade por criar mudanças e melhorias no ambiente, no seu entorno. Assume a responsabilidade de criar melhorias. Então, percebe que ser proativo é entrar em ação na direção de desenvolver e aplicar melhorias no ambiente que tu esteja, independente de que ambiente seja este. Então tu não espera um momento perfeito para ser proativo. Eu entrevisto muitas pessoas, né, para que a gente contrate aqui na Plano A. E é normal eu escutar coisas do tipo assim: eu tô buscando um outro trabalho porque o meu atual emprego não me dá oportunidade de crescimento. O meu chefe, ele não me dá curso, ele não me estimula, ele isso, ele aquilo". Em nenhum momento essa pessoa diz assim: "Eu busquei isso, eu fiz isso, eu não sei o quê, apresentei as soluções, desenvolvi a solução, apliquei, mostrei resultado, mas mesmo assim não fui valorizada". Nunca eu vi uma pessoa dizer assim. A pessoa ela tá sempre colocando a culpa no outro. "Ah, mas é porque aqui onde eu trabalho, eu não tenho oportunidade". A pessoa está esperando a condição. Isso não é ser proativo. Tu esperar a condição não te caracteriza uma pessoa proativa, mesmo que porventura tu consiga olhar e dizer assim: "Ai, mas eu apontei aquele problema e mesmo assim nada foi feito". Isso também não é ser proativo, tu já vai entender por quê com os resultados desse estudo. Então ser proativo é tu agir, ter a capacidade de tomar iniciativa mesmo diante de contextos que não são os mais favoráveis. Não é esperar o contexto perfeito para agir, é agir com as circunstâncias que tu tens e propor e se responsabilizar por essas melhorias. Quais são os resultados disso? Melhor desempenho no trabalho, maior tolerância ao estresse, uma tendência, né, à liderança, à participação, em iniciativas interessantes,
reforma, né, da equipe, muitas vezes, direcionamento dessa equipe e até empreendedorismo, né, tornar-se empreendedor. Então, proatividade é uma característica bem natural do empreendedor. Eu sou uma pessoa bem proativa e eu não me achava empreendedora. E eu percebo hoje que talvez esse realmente tenha sido o melhor caminho para mim, embora eu seja uma pessoa conservadora, eu faça um empreendedorismo bem pé no chão, o que eu acho maravilhoso, mas porque tá coerente com o meu perfil, né. Mas essa característica de proatividade me dá vantagem no empreendedorismo. Quem não é proativo, impossível empreender, porque tu tem que tomar peito das coisas e fazer o que tem que ser feito, independente das circunstâncias que te apresentam. Quem não tem essa característica não pode se tornar empreendedor.